Bem-vindo a mais um episódio do Softcom Podcast. Hoje nossa entrevistada é a capitã Daniela Young, do US Army, da área de inteligência, atuou com várias unidades de elite, teve vários deployments no Afeganistão, tem uma história impressionante aí na carreira, na vida pessoal também, e hoje ela nos concedeu a honra de contar aí pessoalmente um pouco mais em detalhe tudo que ela passou, então a palavra está com a senhora. Obrigado. Oi, todo mundo. Eu estou muito animada para estar aqui hoje. Tenho muito amor para o Brasil e o Exército do Brasil é bem interessante para mim, então vamos bater papo. Vamos lá. Capitão, para a gente aqui é uma honra muito grande, eu acho que para os nossos seguidores aí também, porque a gente trata geralmente assim de assuntos de inteligência, de forças especiais, operações especiais, de uma forma bem profissional, trazendo pessoas de peso, que não significa que sejam pessoas famosas em si, mas pessoas que realmente tragam conteúdo verdadeiro. E a senhora, eu acho que aí é uma das entrevistas, eu acho que mais importantes que a gente vai ter aqui no Softcom Podcast, pois é muito difícil hoje em dia, eu acho que em toda a carreira de a atividade de inteligência, encontrar mulheres que tenham a experiência que a senhora tem. Então, para a gente aí é uma grande honra aí, e com certeza vai ser um papo aí muito bacana. Obrigada. Sim, eu acho que tem, né, muitas coisas que vão aplicar do nosso exército, nossa experiência aqui, até o que vocês estão fazendo lá. E eu tive a honra de visitar com o Exército do Brasil. O ano passado eu estava viajando com minha família e fomos lá na academia, no São Paulo, dos cadetes, e também visitamos o BOP lá no Florianópolis. E foi super legal. E eu adoro como até se amizade entre soldados até pode existir entre soldados dos outros países, né? Temos essa experiência em comum de fazer esse tipo de coisa. Então, muito obrigada por me convidar. Não, a gente, as forças, tanto das Forças Armadas Brasileiras quanto a americana, tem uma relação muito boa entre as Forças Armadas do Brasil e dos Estados Unidos. A gente tem aí contatos aí com vários operadores dos Estados Unidos e a gente vê que isso é recíproco, essa hombridade, Muita conexão, né? sim, essa conexão que tem entre as forças. Isso é muito importante. Sim, de verdade. Todos podemos aprender. Isso é bem parte do que vamos falar hoje, né? Que podemos aprender do ponto de vista das outras pessoas com experiência diferente e é sempre útil para ter mais perspectivas do que menos. Então, para mim, qualquer tipo de interação entre culturas, exércitos diferentes, homem e mulher, né? Sempre tem um benefício para todo mundo que ninguém sabe antes de fazer esse encontro o que vai ser o benefício. Sim, como a senhora falou em off, é a interação do ser humano, né? Sem uma distinção em si, né? Ela sempre é benéfica se a pessoa tem, querendo ou não, interesses, né? Então é muito bom isso. Então, assim, para a gente começar, eu tenho assim uma questão. Como a senhora teve a intenção de servir ao Exército Americano? Como foi a intenção da senhora? Como a senhora se tornou um oficial de inteligência? Ela pode dizer um pouquinho para a gente? Posso. Então, a história da minha vida é bem complicado, né? Mas eu, como pode saber, eu falo um pouquinho de português e a coisa foi, meus pais estavam envolvidos com uma coisa religiosa, internacional.
é uma longa história, mas eu cresci no Brasil. Eu passei 10 anos no Brasil, dos anos 4 até 14. Então, não sendo brasileiro, mas americana, eu cresci em umas comunas americanas, mas eu tive essa experiência de estar em uma outra cultura e de amar uma outra cultura. E para mim, quando eu regressei nos Estados Unidos com 15 anos, sozinha, e eu não tinha muita sabedoria da cultura americana, eu não tinha nada de dinheiro, mas eu tinha um passaporte azul americano. E com isso, eu podia fazer tudo, né? Então, eu cheguei nos Estados Unidos, eu comprei como ensino médio, eu fui na universidade. Eu era a primeira pessoa na minha família para estudar na universidade. E quando eu estava acabando na universidade, tinha duas coisas acontecendo. Uma era que era o ano 2009. E, como sabemos, ninguém estava ganhando emprego nos anos 2009 e eu tinha minha bacharelada em literatura. Então, e a outra coisa foi, por causa dessa viagem entre culturas e não ter muita oportunidade na minha família, nada assim, eu estava sentindo super como sortuda, disse lucky, yeah? Que eu tinha ganhado basicamente o prêmio de ter esse passaporte azul e de poder entrar nos Estados Unidos e ter a ajuda do governo para pagar minha escola. Então, eu tinha essa ideia como muito grande, eu acho, que eu ia dar algo para o meu país, eu ia servir no exército e também ia ser um trabalho para mim, porque eu não sabia o que fazer depois do universidade. Desculpa se está ouvindo. Não, relaxa, tranquilo. Tá dando para entender perfeitamente. Sim, a época de COVID. Então, eu aprendi que tinha um programa que qualquer pessoa com uma bacharelada podia aplicar para ser um oficial no exército. Eu falei, ok, então, perfeito. Eu fiz um montão de research, pesquisa, né, para saber qual carreira eu queria dentro do exército, e eu queria nada mais ser uma oficial de inteligência. Mas eu não sabia que eu ia ter que competir para isso. Então, isso outra parte da história, outra pergunta. Mas, assim, eu decidi só. Agora, olhando para trás, não foi uma coisa que eu não sabia do que eu estava entrando, não tinha história de militar na minha família. Todo mundo que eu conhecia, pensei que eu estava completamente louco para fazer isso, mas eu tinha 22 anos, eu queria mais aventura, eu falei, tá, eu só tenho que assinar por 3 anos, então eu vou fazer. Foi na curiosidade. Uma curiosidade e para mim eu acho que uma estrutura, né, para sentir mais confortável dentro de um grupo, que foi importante para mim. Legal. Então, eu tenho uma pergunta aqui, como foi esse treinamento aí para se tornar um elemento de inteligência? Sim, então, o programa que eu fiz, eu fui no treinamento básico primeiro. Então, eu acho que 9 semanas de choque para sistema, aprender tudo sobre ser um soldado no nível mais baixo. E aprender a atirar, todas essas coisas que pensa quando fala de soldado. Depois, eu fui na 12 semanas de a escola de os oficiais. Isso foi a hora de competir, que um pouquinho engraçado, porque eles dizem que estão treinando líderes, mas tudo é uma competição sobre as outras pessoas. Então, talvez não é o ótimo jeito de treinar líder, mas foi bem... Essa escola de oficial foi bem intenso. West Point?
Não é West Point, se chama OCS, OCS, o Oficial Candidato Escola. Mas é intenso em si, mas também era a época das mulheres entrando mais e tinha uma ideia que temos que empurrar as mulheres mais fortes do que os homens para acertar que elas podem fazer tudo. Então, aprendemos mais agora, mas foi esse 12 semanas bem intenso e também era a competição, porque eu queria ser inteligência. Eu acho que tinha 30 pessoas que queriam ser na inteligência e tinha 6 lugares de inteligência. Então, por 12 semanas, não pode fazer nenhum erro em nenhuma coisa. Então, foi bem competitivo, né? Bem competitivo. E, por sorte, eu gosto muito de correr. Eu corro mais rápido que a maioria dos homens. Então, eu fui seguro. Eu ganhei esse privilégio de ser oficial de inteligência. E outra coisa que me ajudou foi que eu já falava 3 idiomas. E ainda sendo espanhol, português, que o exército dos Estados Unidos não que não são importantes, mas tem muitas pessoas que falam espanhol, português, então é mais fácil para eles encontrar, mas ainda eu podia como fazer melhor na provas por essa coisa de já falar outros idiomas. Interessante. E depois disso, depois de receber, assim, essas 12 semanas, você recebe uma comissão do presidente dos Estados Unidos para servir para a vida como um oficial no exército. Ainda que o contrato é só 3 anos, a comissão é para a vida. E daí eles me mandaram para como chamamos de Spy School, né? Mas a escola de inteligência dos Estados Unidos, que é no estado da Arizona, e é bem no lugar entre México e os Estados Unidos, bem onde os dois se encontram. E tem uma cidade bem pequena que se chama Sierra Vista, e aí na fronteira de México, os Estados Unidos, no deserto. E aí eu passei quase um ano treinando em coisas de inteligência, que agora sempre está crescendo, porque ainda passamos muito tempo estudando coisas do militar tradicionais, táticos tradicionais, coisas assim. Estudamos muito sobre os russos, sobre o Guerreira Mundial II, todas essas coisas tradicionais que tem que saber para o doutrino militar, mas os Estados Unidos não tenha participado nesse tipo de guerra desde do Guerra Mundial II, né? Então, o segundo parte é estudando tudo sobre insurgência, terroristas, guerrilha? Eu não sei Guerra Fria? Guerra Fria? Cold War? Cold War, mas like guerrilla tactics. Guerrilha. Os táticos. E quando eu estava no 2010, era já 10 anos no guerra de terror, né? Que coisa no Afeganistão, na Iraque, que tinha muito para estudar sobre contra-terrorismo. Então, eu fico imaginando o nível das provas que vocês tinham que passar, ou semanalmente, ou mensalmente. Era pesado, hein? Era muito de estudar. Era basicamente 8 horas por dia na aula e depois... eu menti. Começa às 5 da manhã com exercício e 3 semanas era aprendendo combate de mão, que começava às 3 da manhã. Caramba! Então, 3 da manhã até 8, e depois 9 até 5 ou 6 da tarde na aula.
e depois em casa estudando, porque quase todo dia ou tinha uma prova, uma apresentação, algo que trabalhando em um equipe pequeno na aula, tinha que levar essas coisas que aprendeu no dia, fazer a tarefa na noite e depois apresentar ou fazer uma prova no próximo dia. Então, só explicando agora, eu estou ficando cansada. E qual que era a sua parte favorita? Assim, tinha alguma coisa que você se divertia mais fazendo? Atirando, correndo? Alguma coisa que você... Eu gosto muito de atirar. Eu gosto muito de correr. Essas coisas que faz como de obstáculo. Sim. Obstacle course é curso de obstáculos, correr, enfim, exercício, né? Sim, curso de obstáculos. E até a coisa de fazer combate a mão a mão é divertido, mas na aula eu gostava de contra-terrorismo. E, assim, por exemplo, não era tudo de ler um livro. Tínhamos uma semana que o nosso trabalho era para planejar um ataque nos Olímpicos que estavam prestes para acontecer no Londres, na época. Então, era para a gente nos imaginar que somos os malvados que querem fazer um tipo de ataque terrorística nas Olimpíadas. Uhum. Isso foi, assim, é interessante, porque você está forçado para fazer isso. Não pode todo o seu conhecimento, né? Não pode falar, eu não sou esse tipo de pessoa, eu nunca podia fazer isso. Você tem que imaginar que você é uma pessoa que quer matar outras pessoas e você vai aprendendo como é difícil e quantas vezes pode fazer algo errado que as pessoas se buscando vão poder entrar e encontrar vocês. E daí para a gente poder ver do outro lado, quando estamos na guerra, como que indicadores vai ser que podemos olhar. Então, para mim, isso foi a parte mais fascinante. Foi para mim, né? Para mim entrar na mente das pessoas que querem matar os americanos para ver como que eu iria fazer e daí poder ajudar em eles não fazerem. A minha próxima pergunta é: quais que vocês acham, quais que são os maiores desafios, na sua opinião, na carreira de um oficial ou agente de inteligência? O que você acha que é o maior problema? Eu acho que então, são duas coisas e são conectados. Que a primeira é que eu já estava falando, que você é forçado de pensar em maneira de outra pessoa. Algumas pessoas são boas em isso e algumas pessoas não podem imaginar outro ponto de vista, outra razão que a pessoa quer fazer alguma coisa bom ou mal. E se isso é difícil para você, você vai ter uma dificuldade na inteligência, porque você tem que entender que os humanos são humanos e todo mundo opera assim de motivos. Todo mundo pensa que ele é um homem bom e para mim foi importante para entender isso, para poder pôr minha mente como fala em inglês, nos sapatos das outras pessoas para caminhar assim. Sim. O comportamento humano em si, ele é se não um dos principais fatores de um agente de inteligência, né? Então, o comportamento humano ele tem que ser estudado a fundo por um oficial ou um agente de inteligência. Né? Sim. E então, conectado a isso, outra parte mais difícil é estar no mente das pessoas que querem matar, que querem fazer coisas horríveis e que, quando você vai na guerra, que estão fazendo outras coisas horríveis. E até
no exército americano, os oficiais e os soldados de inteligência são basicamente o inimigo, até no grupo grande do exército, porque sempre estamos falando do inimigo. Então, no reunião, no brief, né, o oficial de operações vai falar como o good guy, como os nossos soldados. Isso aqui eu preciso fazer, isso minha moção, minhas operações, e eu tenho que ser lá falando, ok, assim eles vão querer te matar aqui, tal, e sempre lendo reportes dos mortos, e para mim uma das coisas que foi difícil foi o parte do trabalho que eu estou protegendo meus soldados, eu amo essa parte. O parte que eu tenho que pegar toda a informação de uma pessoa mal e dar para um operativo, basicamente falando, ok, aqui vai matar esse homem. Essa parte foi difícil para mim, só emocionalmente. Você tem que como se preparar que você vai estar envolvido em matar pessoas até que você não é a pessoa lá com a arma. Preparar mentalmente. Capitão, eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco fora do contexto. A questão, a senhora falou que a visão principal do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos é proteger o cidadão americano, consequentemente, seu soldado. No Brasil, como a gente já havia mencionado em off, é uma questão assim também muito... o Brasil, a questão de inteligência, ela é muito ainda taxada como o agente, o oficial de inteligência, vulgarmente falando aqui numa gíria popular do Brasil, é o X9, o cagueta, não sei, isso quer dizer que ele é um fofoqueiro, um cara que entrega todo mundo. E o pessoal não consegue entender ainda, não vou dizer uma boa parte, mas uma pequena parte não consegue entender que a importância da inteligência em uma força. Então, a gente vê assim que a diferença de uma cultura onde todos sabem que a inteligência ela está ali para proteger tanto o cidadão americano quanto seus soldados. Então, isso eu acho uma coisa incrível que, infelizmente, no Brasil ainda a gente tem muito que aprender. Eu acho que os outros amigos aqui podem falar um pouco mais aí sobre isso. Sim, e quando eu estava começando a falar com o militar do Brasil, eu acho que é bem interessante, porque vocês estão operando no seu país próprio. E a última, no militares dos Estados Unidos, a última guerra aqui foi na Guerra Civil, nos 1800 anos atrás. 1866. E então é diferente porque estamos operando fora do país, mas ainda tem esse sentimento que os oficiais da inteligência são as espias, que pode ser problemático com as outras pessoas que você está tentando se relacionar, com certeza. Mas eu acho que é também diferente, porque temos mais óbvio, em nosso caso, que quem são os inimigos da gente, onde vocês estão operando. Eu sei, no Brasil, às vezes, dentro do próprio país, com o crime e toda essa coisa. Eu acho que seria bem difícil. Eu acho que tem vantagem e desvantagem, né? Estar dentro do país e a mesma coisa estando fora, né? Pelo que eu já li sobre o assunto de como a agência trabalha hoje e de como que ela chegou nesse nível de relacionamento com o Army, eu acredito que
tenha sido durante a Guerra do Vietnã, né, na época do Mac Sog, né, que é ali que eles que forjou essa aliança mais que a gente vê hoje, né, mais próximo, talvez. Sim, de verdade. Mas a questão que a senhora falou assim sobre a questão de a inteligência e etc operar dentro do nosso próprio terreno, ela é verídica. E assim, como a gente tem tanto um legislativo quanto um executivo conflitante, é muito complicado a gente ter bons resultados na questão da segurança dos nossos operadores, da nossa sociedade em si. Então, a gente pega, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado muito complexo demais, que a corrupção ela está atrelada em todos os segmentos, tanto do governo, é complicado. Não, sem dúvida, o Rio de Janeiro é o reduto do que há de tudo de ruim aqui nesse país. Eu comparo o Rio de Janeiro como se fosse o México. Sim, México da vida. Pode-se comparar isso aí. Acho que só não chegou ao nível do México por questões de organização da parte dos criminosos, né? Existem muitos poderosos, né, competindo aí no tráfico de droga. Agora, o dia que houver a formação de um cartel ou algo mais concreto desse tipo aí, uma organização única, ou que diminua, né, os poderosos, né, se unindo, vai ficar no padrão México para pior, sem dúvida. Mas é o que a gente está vendo agora, capitão. Nos últimos meses aí tem chegado droga do cartel de Sinaloa. Isso, uma Sim. apreensão no Rio de Janeiro, outra no Nordeste. Então, quer dizer, isso é perigoso. Então, aí entra aquela questão interna que a senhora estava comentando. Sim, então, eu morei no México e eu entendo um pouquinho dessas coisas dos criminais. E a coisa, eu acho que no México, uma das coisas que eu estava falando quando eu estava no Rio de Janeiro com o militar lá, que é parecido a esses networks terrorísticas, que são... A questão da inteligência, eu acho que começa com entender os motivos. Alguém me falou algo quando eu estava no Rio de Janeiro, que é difícil combater os networks criminais, porque tem pessoas que querem essa vida, que o governo tem tentado introduzir programas, outras coisas, e tem umas pessoas que só querem essa vida. E essa é parecido nos desafios que temos no Afeganistão, que interessante, é diferente da Iraque, porque na Iraque eles têm uma ideia que são um país e tem como esse honra do país e diferentes ideias que até que estão fazendo guerra é diferente. No Afeganistão, encontramos muito mais similares como os cartéis em México, que eles não têm essa ideia de país, que eles estão todos conectados, porque o país do Afeganistão só foi feito em uma mapa por os ingleses, né? E então eles têm fieldade não para o país, não para uma ideia patriótica, eles têm a família deles, o tribo deles, e para entender esses motivos é bem difícil, porque o Talibã, o Al-Qaeda, não tem
não querem a mesma coisa, não estão trabalhando juntos. Às vezes estão fazendo os ações iguais, mas o motivo é completamente diferente. E para falar um pouquinho dos desafios de ser oficial de inteligência, é primeiro entender esses motivos e segundo proteger. Para mim foi importante proteger do ódio, que até eu acho que vocês provavelmente encontram operando no seu próprio país. É difícil não ter esse ódio das pessoas que estão tentando te matar. Mas o primeiro, fazendo crime, né, arruinando o país, mas para mim, eu acredito que no instante que você pensa, ai, não são humanos, são animais, e deixa esse tipo de pensamento, talvez para operativos militares, isso é necessário, mas para os oficiais de inteligência, no primeiro instante que você para de pensar em eles como seres humanos com motivos importantes, é mais difícil a entender por quê e aprender não, mas predicar como eles vão agir e onde vocês vão encontrá-los. Prever como eles vão agir. Sim, perfeito. A senhora, em toda essa questão de preparação, treinamento, curiosidade, que a curiosidade e o glamour, entre aspas, da atividade de inteligência, ela traz essa curiosidade em muitas pessoas, né? Então, a senhora poderia falar um pouco mais para a gente aí qual seria as funções que a senhora empregava na atividade de inteligência? Me fala de novo essa palavra. Your role in the intelligence. Então, eu fiz duas coisas bem diferentes. Que minha trabalho na unidade eu estava era de helicópteros. Então, eu estava o oficial que era encarregado de qualquer pessoa queria tirar um dos helicópteros do céu. Então, era o trabalho de eu e meu time para, claro, tentar impedir isso. Então, entender todo do inimigo. Isso era, a maioria, um trabalho no escritório. E, claro, na Afeganistão, não chique, mas era escritório. Quando você vê na televisão essas pessoas com óculos, muito café, 200 computadores, todo está assim, 24 horas do dia está olhando tudo isso, eu era essa pessoa. E a outra coisa que eu fiz, que não era especificamente inteligência, mas era debaixo do scope da inteligência, do umbrella, como falamos, era eu me voluntariei para ser parte dos primeiros mulheres que estavam saindo com os homens nas missões de combate. E isso foi, de uma maneira, parte da inteligência, porque era a missão dessa guerra aí. Não estamos invadindo o Afeganistão, estamos lá, supostamente, claro, ajudando o governo do Afeganistão mesmo tirar as terroristas. Então, todos vocês já ouviu, eu tenho certeza, essa coisa de ganhar os corações e mentes das pessoas que moram lá no Afeganistão, não das terroristas, claro. É uma tática usada em todo mundo, principalmente, não entrando no mérito, mas principalmente na política. A conquista de corações e mentes, ela é usada no mundo todo e pouquíssimas pessoas hoje em dia têm a noção disso. Sim. E uma das coisas até no Exército dos Estados Unidos foi
10 anos. 10 anos vemos que as mulheres não podem em nossa guerra, porque por causa da cultura, porque no Afeganistão eles são muçulmanos e não tem essa cultura que homens não podem tocar, falar, nem olhar em uma mulher que não está na sua família. Então, era uma coisa que, quando começamos a colocar as mulheres nas patrulhas, todo mudou. Todo, até da inteligência. Vimos coisas. Eu estava em um time que estava indo lá em essa aldeia por 6 meses. 6 meses falando com as líderes da aldeia, falando, eu não sei quem são as terroristas, eu não sei. No mesmo instante que chegamos mulheres lá, as mulheres estão falando para a gente, olha, o esposo do meu amiga, ele é mau, ele está dando ajuda para eles, né? Assim, tinha uma coisa bem interessante que ninguém pensou, que mulheres têm uma conexão entre culturas. E no instante que começamos a colocar mulheres querem falar com outras mulheres. E então não começou como uma coisa de ganhar inteligência, mas sim tinha essa parte. E claro, isso é uma das coisas que eu fiz, que eu tenho mais orgulho, que foi envolver nessas patrulhas e tinha também umas coisas boas para as mulheres nos Estados Unidos. Então, você foi uma da precursora do CST, é isso? Sim. Das pioneiras. Legal. Sim. Nossa, Chamava... incrível. Eu fui, para quem está ouvindo, claro que não vê, mas aqui atrás de mim eu tenho meu certificado e fala Female Engagement Team, que era assim, mulheres encontrando com as pessoas. Então, nome diferente, mas sim, era o precursor, o primeiro para isso. Bacana. Não, agora mesmo a honra é maior ainda. A gente está entrevistando aí uma das pioneiras aí do CFT. É incrível. Olá, obrigada. Sim, uma coisa foi engraçado, porque as pessoas falam, ai, como sentia no instante. Não sabíamos que era nada importante, né? Só era uma coisa legal para ser parte, né? Ser soldado e poder ter essa chance de sair e fazer patrulha. Mas é que assim, acaba se tornando uma coisa assim, eu vou dizer, por mim, uma coisa incrível, porque, querendo ou não, até hoje existe aquele, não vou dizer, preconceito, vamos dizer assim, mas eu usarei outra palavra agora que me fugiu, mas questão de mulheres em operações, até mesmo em operações especiais, etc. Então, a senhora sendo uma oficial de inteligência, sendo uma das pioneiras nessa questão, é louvável, é uma honra para poucos, assim, entendeu? Então, a senhora tem parabéns. Total. Sim, obrigada. E eu até acho que é legal hoje, né? Mas só era interessante, engraçado. O exército nem estava assim contando, mantendo recordes, nada assim dos mulheres que estava fazendo. Mas uma das coisas interessantes como exército oficial da inteligência, uma coisa que aprendemos do primeiro dia é você nunca sabe o que você não sabe. Então, na operações de inteligência, sempre está fazendo perguntas. Perguntas são mais importantes do que as respostas. Se você tem a pergunta certa, você pode aí colecionar a inteligência para responder a pergunta. E uma das coisas que aprendemos nas patrulhas é que não sabemos o que não sabemos. Então, eu tenho uma história que entramos em uma aldeia e 10 segundos saímos dos helicópteros, ainda tem um montão de pó no ar e
os homens que estão super experienciados em fazer patrulhas, eles do primeiro momento estava vendo algo não está certo, tem algo na areia, tem algo aqui, mas ninguém sabia exatamente. E eu não vi nada disso. Eu só vi que não tinha nenhuma criança, nenhuma mulher na aldeia, nas ruas, ninguém. Isso não era normal. Então, quando eu falei, com licença, tem uma coisa acontecendo aqui, e eles já tinham visto outras coisas, outros indicadores de perigo juntos. Oh, ok, tem uma bomba na rua, não vamos entrar. E eu até estava falando essa história 3 anos atrás, e um operativo especial era a pessoa filmando, eu não sabia. Ele pausou o vídeo, ele falou, você me está falando que todos esses operativos não entendeu que a falta de criança era perigo? Porque a inteligência sempre diz isso para a gente. E eu falei, ok, então você está esforçando a ideia aqui, porque eu por causa de ser mulher, eu vi isso mais rápido. Talvez eles iam ver depois, mas como eu sou mulher e quando eu saio na areia do Afeganistão, eu vejo essas meninas brincando e eles sempre sorria, dá oi para mim, para eles ver uma mulher soldado é uma coisa tão diferente. Então, quando eu não foi, o que eu estou tentando dizer é minha experiência como mulher é a razão que eu vi esse indicador bem específico e todo mundo no exército sabe isso. Se não tem criança é um problema. Mas minha experiência como mulher, eu vi isso mais rápido. E isso foi a coisa que aprendemos, que agora estamos 10 anos, exatamente 10 anos, foi 2011, quando começamos a colocar mulheres nas patrulhas. E antes disso, era quase 243, algo assim, anos, discutindo se mulheres podiam fazer patrulhas, se podiam fazer guerra. E com 10 anos da gente ser parte do time, todo mundo mudou de ideia. E essa ideia é explicado melhor que você nunca sabe que você não sabe. E se tem mulheres e homens tentando te matar, vale a pena ter mulheres e homens no time. Com certeza, isso é fato. Como é que foi a adaptação da senhora com os agentes mais antigos que a senhora, nesse período aí? Principalmente por causa da questão de cultura, de mulher em operações, mulher em inteligência e tal. Como é que foi a adaptação da senhora? Só complementando a pergunta. Foi bem interessante, porque quando chegamos no time, fizemos um mínimo de treinamento, chegamos no time e era eu e 5 outras mulheres. E todo mundo pensou que ia ser horrível, que eles não queriam as mulheres lá e que eles iam ser horrível para a gente. Mas, de verdade, os operadores já sabiam que tinha esse problema, que tinha essas limitações. E o tenente falou para mim, eu estou tão feliz que vocês estão aqui para desamarrar nossas mãos. Porque temos já esses rules of engagement, que como você regra pode de engajamento. agir. Sim, e já tinha essa coisa que homens não podem interagir com o povo lá, basicamente, só com outros homens. Então, eles estavam prontos para a gente chegar lá. E a outra coisa que eu aprendi era que os homens, todo mundo quer discutir se mulher pode ser suficiente bom como um homem. Mas os operadores sabem que todo mundo no time não tem que ser igual. Uma pessoa é melhor em isso, outra pessoa é melhor em isso. Não é
como que todos os homens são do mesmo tamanho, do mesma força. Pois é, poder fazer as mesmas coisas. Então, incorporando mulheres só foi a mesma coisa que tratar todos os seus homens como individuais e fazer um melhor time. E eu acho que para eles só foi um pouquinho de mudar de ideia. Mas é claro que tinha que nos provar. Então, eles nos levaram para fora, falar: vocês meninas pensam que querem ser na infantaria. E depois foi um dia de sangrar, de sudar, de chorar, de ficar coberto de lama. E eu fiz meu nome nessa unidade porque eu, com todo minha armor, eu tava de botas, de uniforme e de todas as coisas pesadas que usamos. E o tenente estava sem nada de tênis e o uniforme de fazer exercício. E eu deixei ele para trás na corrida. Então, daí, todo mundo no time podia zombar dele. E eu ganhei, assim, meu lugar, assim. Muito bom. Às vezes você estava com o peso dele, com tudo que você estava usando. Né? Isso foi, ele estava... Ai, tenente, essa menina com todo o peso pode correr mais rápido que você sem nada. Então, e daí fomos aceitados. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Essa entrevista, a senhora vai dar o que falar, mas tá bom. É isso aí. A experiência da senhora é isso aí. Isso aí vai motivar, eu acho que não só muitas e muitas mulheres, mas também muitos homens aí. Então, isso eu acho, sim, que a senhora tocou no assunto é de extrema importância. Então, isso vai ser muito bacana aí, os debates, os diálogos que vão acontecer. Não, eu estou agora fazendo minha mestrada em Harvard como psicologia organizacional. Eu estou estudando muito desse assunto que as pessoas não gostam de mudança, né? De câmbio, das coisas mudando. Então, sempre querem falar dos standards, como o jeito que tem que ser mantido. E eu acho que a coisa que a gente aprendemos, as mulheres e os homens, era que as mulheres que estão entrando na infantaria, que querem entrar no combates, não são as mulheres que vão queixar, vão chorar, vão, assim, fazer dano no time. Somos as pessoas que vamos fazer qualquer coisa para a missão. Então, se você sabe isso e acredita isso, e eu sei que para os homens que por quase 300 anos operar de uma maneira, é difícil mudar de ideia. Mas nossa experiência, quando todo mundo aceitou, depois de fazer a gente nos provar, ok, vocês provam que não vai ser um problema. Imediatamente foi coisa de, agora vocês são nossas irmãs e não vai ter problema aí na área. E eu acho que se todo mundo pensa um pouquinho mais assim, né? Não sabemos o que não sabemos, não sabemos o que as mulheres vão trazer para o combate. Sempre é focado no negativo, mas ninguém estava pensando no positivo. E que a gente aprendemos e que o positivo era melhor ou mais forte que os negativos. Aqui no Brasil a gente ainda tem muito desse debate, né? O que uma mulher pode fazer, o que uma mulher deve ou não deve fazer e por aí vai, né? Eu sempre ouvi falar que o programa de CST foi um sucesso porque é aquilo que você falou, eles não esperavam que acho que até os próprios anciões, né? Eles não pensavam que a mulher ia abrir a boca tão fácil assim, né? Que elas estavam dispostas a conversar, né? Mas como foi para você
a experiência no Oriente Médio, no sentido de combate, do clima, enfim, nesse sentido mais de conviver lá e adaptação? Então, a primeira vez que eu fui no Afeganistão, estamos ainda no base e todos os americanos que estavam lá por primeira vez estavam, ai meu Deus, esse lugar. E eu estava, ai, parece as favelas no Rio de Janeiro. Ok, para mim eu estou bem, isso não está me dando medo. Não, eu não sei, de verdade, para mim, muitas das coisas que qualquer outro soldado americano vai falar que era difícil, para mim eu não tinha isso, porque eu tinha tantas diferentes experiências. Então, o calor para mim não é uma coisa grande, depois de crescer no Rio de Janeiro, coisa de muitas pessoas ficam doentes, mas eu tomava água no Brasil com 5 anos, então eu não fico doente em qualquer parte do mundo. E eu tenho esse verdadeiro interesse em outras culturas. Então, para mim, quando eu fui sair com as patrulhas, eu estava fazendo amizades com os soldados de Afeganistão que estavam patrulhando com a gente. E até era estranho para os homens com quem eu estava no time dos americanos, que não, eu queria conhecer eles, a comida deles é deliciosa, eu quero, assim, comer uvas nas patrulhas e bate-papo com eles. E realmente essa parte para mim foi divertido, foi interessante. A parte para mim que eu acho que foi mais difícil era passar um ano sem poder ser uma mulher. Porque todo mundo fala, o uniforme é neutral, mas não é neutral, é de homem. E assim, para mim, quando eu quero me descansar, eu vou colocar uns brincos, uns sapatos lindos, vou sair para dançar, eu vou ser uma mulher. A parte feminina, querendo ou não, na parte da sua folga, ela prevalece, né? Exatamente. Quando ser uma mulher, ela volta, é uma coisa gritante que tem que ter, né? E além disso, quando você está lá no Afeganistão por um ano, eu acho que menos de 10%, como 5% são mulheres e todos os demais são homens. Então, nunca estando em uma situação assim antes, isso foi um pouquinho chocante para mim, tinha assim um pouquinho de drama, se eu queria ter amizades com homens, porque quem sabe as fofoqueiras vão falar. Essa parte de eu nunca me senti tanta como uma mulher até que eu estava no mundo dos homens. E tudo de ser mulher é um pouquinho denigrado. Denigrado? Yeah. Como mal. Sim, então, sim. Eu acho que psicologicamente, esse foi a parte mais difícil para mim. Todas as coisas físicas, isso interessante e fácil. Então, como é que a senhora, como uma mulher oficial de inteligência, era recebida nos vilarejos? Ok, uma das coisas que foi uma surpresa para mim eu acho que culturalmente vemos coisas diferentes. Então, eu tinha uma experiência, eu estava em frente do líder da aldeia com meu capacete, meus óculos, todo uniforme. Eles falaram para ele, ei, como temos uma mulher aqui, ela pode entrar na casa, falar com sua mulher. E ele olhou bem na minha cara e ele falou, você tem mulher aonde? Que era recebida pelos anciões, né, das aldeias, que os anciões, na questão do Oriente Médio ali, são
os homens mais velhos que praticamente, digamos assim, entre aspas, comandam a todo o vilarejo, né? Sim, e eles, de certa maneira, eles nem podiam ver a gente como mulher. E uma das coisas interessantes que eu estou estudando agora é que eles falam que tem quase como 3 genders. Gêneros. Gêneros em esse tipo de situação, porque nos Estados Unidos eu sou uma mulher e todo mundo me vê como uma mulher, e como os anciões do Afeganistão não têm respeito por as mulheres deles, o exército americano pensou que eles não vão dar respeito em nossas mulheres. Mas o que aconteceu é que para os afeganistões, eu não era uma mulher primeiro, eu era um soldado americano primeiro, que só era uma mulher. Então, eles não me tratavam igual como eles tratavam as mulheres deles. Então, o que a gente encontrou é que as mulheres podiam quase mover entre os mundos. Eu podia falar com os soldados masculinos de Afeganistão, mas eu também podia falar com as mulheres, com as crianças, entrar na casa, esse tipo de coisa. Então, realmente foi um benefício ser uma mulher. E a outra coisa que aprendimos, que agora pessoas tenham estudado isso, mas colocando mulher no time, se é mulher, óbvio, pode ajudar todo o time a ser mais seguro, porque em quase todo o país do mundo, homem pausa antes de matar a mulher. Então, foi uma das coisas que era considerado um perigo, que nossos soldados vão se sacrificar para proteger Daniela se ela está lá. Mas, de verdade, as terroristas vão pausar antes de me matar, porque eu sou uma mulher. E isso pode ser tanto benefício como, né, que nossos soldados vão se riscar. E quais, assim, os resultados mais gritantes, assim, os resultados mais interessantes que você teve, assim, nessa operação de ganhar corações e mentes? Expressivos, digamos assim. Que você mais, assim, ficou chocado, ou talvez que você viu que teve um impacto maior no resto da operação, enfim. Sim, eu acho que realmente foi essa coisa de interagir com as mulheres. E eu acho que como foi outra coisa que ninguém pensou, quando você tem um povo que é tratado realmente mal, e daí entra uma mulher americana que não está treinado em tratar outra mulher como que ela está menos que o homem. E eu acho que para elas, assim, fazer amizade com as mulheres na aldeia foi tão fácil, tão fácil. Vai lá brincar um pouquinho com as crianças delas, falar um pouquinho com elas, beber chá, e elas imediatamente começam a falar. Uma das coisas que estávamos fazendo, muitas patrulhas para encontrar os RPGs ou os roquetes que estavam tentando jogar dentro do base. Sempre não sabíamos como que eles sabiam, né, tudo dentro do base, e falar um pouquinho com uma mulher, e ela fala, sim, né, o esposo da minha amiga está entrando no base para trabalhar, e eu tenho um suspeito que ele tem uma amizade com essa pessoa que eu sei que é uma terrorista. Então, essa coisa que geralmente pensamos como coisa de mulher, né, como fofocar, fazer networks, né? Fazer amizades. Se você pensa em amigos que você tem, é sempre a mulher que está fazendo os planos para o casal, né? E é assim, igual lá.
Então, Interessante. dando um pouquinho de respeito para essas mulheres que eu acho que nunca recebiam isso antes, eles gostavam muito da gente e foi bem fácil de fazer amizades. Elas lembram as mulheres na próxima vez que entramos na aldeia, e coisa também de tratar crianças, as outras pessoas com amor, você sempre vai ganhar a cooperação deles. Tá, até a pergunta aqui, né, sobre qual era a missão principal da senhora no Afeganistão. Se o objetivo da senhora era obter informação ou fazer um estudo psicossocial para facilitar o desenvolvimento das operações, o contato da tropa com o povo da região. Não, então, Conseguiu entender? meu trabalho Ok. como oficial de inteligência foi, sim, colecionar informação. Quando eu estava patrulhando, eu só era aí capaz de ser mulher. Para fazer qualquer coisa, precisávamos de mulher. Então, eu estava com um time chamado Pathfinders, que eles trabalhavam quando um helicóptero, um avião cai do céu por qualquer razão. Eles são um time de resgate. Então, são super treinados especiais para fazer isso, mas como no entretanto o tempo que não tinha necessidade para isso, estávamos fazendo um monte de outros tipos de missões. E muito era para colecionar informação desses diferentes ataques no base. Mas eu não estava no time como um oficial de operação. Eu fiz muito de como search, né? Como parar carros, tinha que verificar no checkpoint, verificar que a pessoa de vestido coberto era verdadeiramente uma mulher e não uma terrorista com bomba embaixo. Isso foi uma das coisas que, quando eles aprenderam que os homens não iam parar as mulheres, muitas das terroristas começaram a se vestir como mulher, pretender ser mulher, para evitar isso. Comparando aqui com as patrulhas aqui, né, de curta e longa duração, ela seria tipo uma tarefa especial, né? A patrulha pode trabalhar em torno da missão dela, né, como ela ter uma tarefa especial, né, diferente do comum ali, da atividade, e exercer essa função, entendeu? Pode ser militar ou não até, né? Então, na maioria dos casos, quando são empregados aqui, tarefas especiais, a missão está praticamente na mão dessa pessoa, ela que vai cumprir vai fazer o trabalho, né? E aquele pessoal vai dar o suporte para ela, né? Como também ela pode participar, né? Com a tarefa específica dela, no qual ela seja especialista, né? Então foi o que eu pude assim encaixar aqui no nosso cenário aqui do emprego dela, né? Lá nos Estados Unidos eles têm um termo, cara, que eu não sei eu não sei se tem no Brasil, cara. Acho que não tem nem tradução, mas lá eles chamam de enabler, né? Quando tem uma pessoa com uma especialidade, eles chamam de enabler, né? Então, por exemplo, o cara que é engenheiro, sei lá, de computação, que ele está sendo numa missão porque ele sabe que tem uma quantidade de um servidor do inimigo, por exemplo, sabe? Ele levou um técnico de computação, enfim. Aqui no Brasil, acho que não tem nenhum termo específico para isso, né? São as tarefas especiais. É bem isso aí. Dentro de uma patrulha é isso aí. Capitão, assim, eu acho que seja mulher ou homem, eu acho que para estar ombreado ali junto, lado a lado com as operações especiais, seja mulher ou homem, tem que ter pelo menos um treinamento um pouco mais avançado, não de uma operações especiais, mas um treinamento um pouco mais avançado. Senão,
No teatro de operações, ele atrapalha todo o emprego da atividade de operações especiais, né? Porque aí você, falando grosseiramente, acaba se tornando um peso para a equipe principal, que é a equipe de operações especiais, né? Então, o mínimo não, né? Um treinamento um pouco mais avançado é obrigatório, né? Exatamente. Isso foi uma das coisas que deu medo para todo mundo, deu medo para a gente quando estávamos lá, porque sabíamos que não teníamos o mesmo treinamento que os outros, os homens que estavam na patrulha, e claro que fizemos, mas era parte do consciente, né? Que eu sempre ter um parceiro que é um homem que sabe bem como fazer combate, como fazer patrulha, porque claro que eu treinei um pouquinho na escola de oficiais, mas nada como fazer dia depois dia e ter essas lições de vida. Sim. E assim, como é que era a relação do pessoal de inteligência com o pessoal de operações especiais? E a gente sabe também que é de conhecimento que existe muito as empresas militares privadas, né, no Oriente Médio, principalmente de 2004 até os tempos atuais. Como é que era a relação entre a inteligência e essas, digamos assim, instituições, digamos assim? E então, na minha experiência, o relacionamento entre as unidades especiais e inteligência era muito melhor que as unidades normais, suportivos. Então, quando eu estava interagindo com os pilotos, por exemplo, eles sempre dizemos que inteligência é que dirige as operações, mas muitas vezes não parecia verdadeiro assim. As operações querem fazer o que eles querem fazer, mas quando era questão das operações especiais, eles realmente sabem que a inteligência é importante e eu não sei quando o mais especializada tenta menos fazer trabalho de outra pessoa, ficar focado no seu trabalho e usa os expertos. E eu acho que, na minha experiência, eu sempre fui como respeitado, ouvido. Eles me ensinavam muito dos trabalhos que eles faziam para que eu podia depois levar isso de volta para o escritório de inteligência e poder falar melhor no futuro. Interessante. Eu tenho uma pergunta para você. Ela pode ser um pouco polêmica, mas eu queria saber a sua opinião sobre essas conversas que estão saindo na mídia e essas tentativas de fazer um tratado de paz entre os Estados Unidos e o Talibã. Eu não sei. Eu acho que é complicado. Eu acho que sem criticar, porque claro que eu não sou parte disso mais. Muitas vezes nos Estados Unidos entramos num país e queremos fazer como os Estados Unidos imediatamente. E muitas pessoas que estudam isso pensam que o problema em tudo no Afeganistão é que eles não estão prontos para uma democracia. E a gente estamos querendo construir isso, mas não tem assim o base, o suporte. E uma das coisas que o Talibã fazia é dar uma estrutura para o povo lá. E quando tiramos o Talibã do poder, começou muitos diferentes problemas políticos. Então,
eu agora, como fora do exército, com meu marido, era um piloto dos operações especiais, foi no Afeganistão. Eu acho que ele passou 8 anos lá. Eu estou feliz que eles estão tratando de fazer paz para tirar os soldados americanos daí, porque eu acho que 20 anos já é suficiente. Mas no parte da inteligência, no parte do governo, eu tenho minhas dúvidas se vai dar certo, porque é tão complicado lá e basicamente os Estados Unidos não entrou de maneira certa no início e tudo nos últimos 20 anos foi tentando, eu não sei, refazer isso. Arrumar, né? Corrigir. Sim, arrumar a bagunça pessoal, que fizemos no início. Sim, sim. Vale lembrar aí que isso é uma opinião pessoal da Daniela Jung. Ela já é uma veterana do Exército Americano, ela não tem nenhum tipo de vínculo com as Forças Armadas dos Estados Unidos, nem com o governo dos Estados Unidos, então é uma opinião simplesmente pessoal, não tem qualquer tipo de vínculo governamental nisso. Então, só para deixar reforçado, para não evitar qualquer tipo de problema. Sim, sim. Eu ia falar que eu acho que é interessante como história se repete, né? A gente vê que quando a gente está 20 anos depois olhando para uma situação porque em algum momento alguém achou lá em 2001 que o jeito certo de ser feito era aquele lá, né? E eu até já vi vários operadores do próprio Green Berets, SEALs, etc., né, falando de como o exército americano era antes do 9/11, né, e depois do 9/11, como a mentalidade de guerra dos anos 90 ainda era aquela guerra de larga escala, aquela guerra contra a União Soviética, né, só que obviamente a União Soviética não existia mais, de repente tem o Talibã, e o jeito de guerra de fazer guerra ainda era o mesmo, né? Enfim. Sim, e tem razão, porque eles chamam Afeganistão do cemitério dos impérios, né? Que o terreno lá é impossível. E muitos generais do exército dos Estados Unidos falou isso para muitos diferentes presidentes. Se não cometemos a 1 milhão de soldados lá e só como controlar todo o país, é difícil. Os terroristas usam o Afeganistão em específico porque é impossível controlar esse terreno. E essa questão de insurgência os insurgentes podem ganhar se só podem esperar e durar suficiente tempo. Eventualmente, a gente vai para casa e eles ainda estão lá. E isso é uma questão que falamos muito na escola, na inteligência, mas ainda não tem ninguém com uma resposta do que é ganhar em essa situação. Sim. Então, no final é complicado. No final das contas, os interessados são os afegãos, né? Eles que têm que decidir o quão eles querem a democracia, né? Afinal, a terra é deles, eles vão estar lá depois que todo mundo sair, enfim. Né? E do que você falou também, das pessoas falando, né, que o exército era diferente e agora está mudando de novo, né? Temos essas coisas de ciber, diferentes tipos de guerras que vão sair nos décadas que vêm. E eu acho que é um pouquinho como o exército dos Estados Unidos precisa mudar de táticos, sair desse conflito que já foi 20 anos e de verdade, assim, claro que falando só como eu, Daniela, mas muitos soldados já estão cansados disso e querem fazer outra coisa. Eu acho interessante porque tem um seriado que chama SEAL Team, né? Não sei se você já ouviu falar, que é da CBS, né? E ele está abordando esse assunto, né, sobre a conversa de paz, tal, e mostra também o lado da inteligência, né, e também o lado dos próprios operadores já de Tier 1, né,
do Dave Grohl, que estão lá desde 2004, 2005, invadindo as mesmas casas que eles invadiram outros anos, e o cara já até sabe onde tá as coisas, do tipo, meu, já deu. Falamos, até quando eu estava lá, 10 anos atrás, falamos que é como ser policial, não é guerra, é como ser policial, e quando as coisas vão mal, esse tenente, esse time que eu falei, eles todos morrerão. Tinha uma missão que quase todo o meu time morreu, 10 pessoas em uma vez. E foi uma desses tipos de missões que quase te deixa sentindo que para que eles morreram? Estamos fazendo a mesma coisa, estamos assim patrulhando as mesmas aldeias, as mesmas ruas, para quê? E claro que tem quando está no nível tático, é difícil ver o nível estratégico. E claro que tem tantas coisas que não entendemos quando estamos operando lá, mas de verdade, eu acho que eu gostaria de todos os soldados voltar para casa e a gente poder concentrar nas próximas coisas. A gente vê assim, a diferença de trabalho de inteligência, principalmente na questão de Iraque e Afeganistão, né? No Iraque foi muito mais bem aplicada a questão de inteligência do que no Afeganistão. O Afeganistão ele é tipo eu dou exemplo novamente sobre o Rio de Janeiro. Por mais que você combata, você não consegue controlar. Você combate porque uma guerrilha totalmente diferente, é um terreno totalmente diferente. O Afeganistão é totalmente montanhoso e tal, vilarejos totalmente afastados, e então quer dizer, o emprego da inteligência no Afeganistão foi muito mais efetivo do que no Afeganistão em si, né? E o emprego da inteligência no Afeganistão foi muito reativo. Muito reativo. Uma pessoa está atirando da gente dessa parte, ok, então vamos mandar pessoas para lá. Em vez de... Em Iraque tinha mais uma estratégia que fazia mais sentido, eu acho, que a inteligência estava ajudando e encaixando com essa estratégia. E em Afeganistão, muitas vezes parecia só ser reativo. Isso é a única maneira que eu sei para explicar. Eu penso que, assim, depois de ver um pouco sobre como foi o trabalho no Iraque e no Afeganistão, eu diria que você pode me corrigir, né, se eu estiver errado, mas a questão também de que no Iraque muitos dos insurgentes não eram iraquianos, né? O pessoal vinha da Síria, vinha de outros países, e os iraquianos estavam de saco cheio dessas pessoas, né? Eles não queriam mais, eles começaram a colaborar nesse sentido também, né? Já no Afeganistão é diferente, é uma tribo, né? Tem vínculos seculares, né? Então, como você mesmo falou no começo, né? É uma família, são várias gerações em guerra, várias gerações lutando pelaquela tribo, né? E, enfim, tem códigos de honra também, né? Como o Pashtun Alai, entre outros, né? Sim. E tinha muito mais problemas de, como chamamos, ataques de verde e azul, que era os afeganistões que estamos parceiros atacando o nosso militar, e quase não tinha isso na Iraque. E uma das coisas que a inteligência pensou era essa questão de eles têm fialdade nos tribos, não no país. Então, esse major que atacou e matou 3 soldados americanos, ele não se vê como um major no exército do Afeganistão, ele se vê como um pashtun que está zangado por qualquer razão e ele vai fazer isso. Então,
era, sim, realmente os relações diferentes. E uma das coisas que o exército e a inteligência fez, na minha opinião, errado, era pensar que todos os muçulmanos são iguais, o Iraque e o Afeganistão são iguais, não temos que treinar. Por exemplo, mandamos uma unidade para o Iraque e 2 anos depois para o Afeganistão. Por quê? Por que não manter uma unidade especializada na Iraque e outro no Afeganistão, para poder usar esse coisa? Assim, 2 culturas não se podem só trocar, assim. E eu acho que uma das coisas difíceis para o exército americano é ter, especialmente na inteligência, né, ter mais humildade, que não sabemos de tudo. Para mim era sempre falando com meus soldados, assim, no momento que você pensa que eles são estúpidos, eles vão te matar. Assim, eles, só porque eles não são americanos, não têm as coisas que a gente tem, eles não são estúpidos. Seus inimigos nunca são estúpidos. É como a gente fala aqui na questão do crime aqui no Brasil, né? O bandido em si, ele aprende, ele ganha experiência. Um roubo que ele fez, seja num estabelecimento, vamos supor, numa lanchonete, seja um roubo a carro, alguma coisa, ele ganha experiência. Ele está ganhando experiência fazendo aquele crime, cometendo aquele crime. Então, ele aprende. Aí, outro criminoso morreu numa ação lá que alguém matou ele. Ele ouve aquilo, ele assimila, ele fala, eu não posso cometer esse tipo de erro. Então, com toda certeza, em ambiente mais hostil que esse, Afeganistão, Iraque, eles aprendem também com os erros, com os erros da patrulha e etc. Então, quer dizer, eles cada vez mais estão ganhando experiência, e ainda mais em um terreno que eles dominam como ninguém. No Afeganistão, por exemplo, eles dominam como ninguém. E exatamente isso. E uma das strengths, né? Uma das coisas que geralmente ajuda o exército dos Estados Unidos ganhar na guerra é esse como tradição, doutrina, tudo assim, você já sabe como fazer isso, mas o que acontece em uma guerrilha é que eles podem se adaptar mais rápido do que a gente, porque a gente temos tanta doutrina, tanto como rank, e por isso, mas os operações, os Rangers tinham muito mais sucesso que o exército tradicional aí operando no Afeganistão, porque eles podem se adaptar mais rápido. Mas exatamente o que você falou, que era bem importante para todo mundo sempre ter na mente que eles estão aprendendo, eles são expertos no país deles, na terra deles, e no momento que você esquece isso, você vai morrer. Sim, eu posso ver que a gente conversando aí já há um bom tempo, o Afeganistão ele se tornou o maior desafio. Não foi à toa, né? Não é só porque o erro é uma consequência de várias coisas, né? É o povo que ganhou dos soviéticos, é o povo que tem guerras internas de tribo há mais de 3.000 anos, é um povo que tem uma cultura complexa também, né? Porque quando você para ler sobre a cultura pashto, né, é quase impossível para um ocidental, né, uma pessoa com conhecimento ocidental, tentar fazer o tracking de como reagir, de como eles pensam. É muito interessante essa questão de cultura também, né? Verdade.
Isso é uma característica também do combate irregular, né, cara? Essa falta de resolução do conflito no geral, né, final. É difícil de você concluir. Então, sempre vai ficar esse ar de sem vitória, ainda que, de certa forma, tenha conseguido alguma coisa. É uma característica desse tipo de combate. Não adianta. O americano sabe nem disso, já participou de outros tipos de combate nesse padrão aí, e é complicado. É o que a gente vive aqui também no Brasil. É algo que não vai se solucionar tão cedo, ainda mais com ações diretas, né? É apenas um braço das ações, né? E uma das coisas que entra no político, mas se a gente tem medo que se sairmos de lá e a Talibã ressurge, basicamente, então, todo mundo que morreu para nada. E quando você é um soldado e as pessoas que morreram são seus irmãos e irmãs, é difícil pensar em... Então, qual é a resposta? Ficamos lá e mais soldados morram? Ou saímos, mas se saímos cedo demais, tudo foi para nada? Então, eu acho que isso é uma das fatores que complica até mais a saída. Aí entra aquele debate, né? Permanece mais tempo, que já faz 20 anos, ou retira as tropas, e aí entra aquela narrativa que por muitas vezes pode ser usada tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, então ficamos lá 20 anos à toa. Então é uma situação bem complicada. E os políticos... Agindo para a política, entrando assim, mas não vou entrar profundamente, porque não é nosso intuito. No ano passado, tinha feito-se vamos dizer assim, um decreto para retirar as tropas do Oriente Médio. Agora não foi revisto e vai passar por uma nova análise. Então, quer dizer, até quando? Até quando isso é... Tanto é que as guerras em si, elas estão cada vez ficando mais... elas estão partindo cada vez mais para o lado privado, né? Que é para as empresas militares privadas. Então, quer dizer, você poupa um lado, mas sacrifica o outro. Então, aí fica essa discussão interminável. Exatamente. Eu até ia questionar se você acha, se, por exemplo, tirasse as unidades regulares e mantivessem as unidades especializadas. O que você acha? Se tirasse, por exemplo... Desculpa. Se tirasse, por exemplo, as infantarias normais, né? Tirasse, por exemplo, os Marines, deixasse só Special Forces, MARSOC, enfim. E já é basicamente o que está a situação agora. Quase não tem muitas unidades normais. Aí é um montão de operações especiais e também os companhias privados, como o senhor falou. E na minha família, isso impactou a gente, porque o meu marido, os últimos 5 anos, já que não tem quase nenhum dos missões normais aí, ele era um piloto de helicóptero das operações especiais, e ele estava lá 6 meses, 9 meses por ano, cada ano, só uma rotação sem parar. Ele acabou de aposentar. Digamos assim, agora vamos partir assim para um lado mais, dizer assim, que eu acho que você vai tocar bastante, né? Como acho que qualquer pessoa, depois de um serviço assim de longo tempo, como é que foi a sua experiência assim indo para a reserva? Como você se sentiu? Qual foi o seu pensamento quando você falou assim, pô, eu vou ter que ir, deu para mim, vou para a reserva. Como é que foi? Conta essa experiência para gente. Então, para mim foi...
eu acho que eu não fiz a decisão sozinha. Se era só eu teria ficado um pouquinho mais. Eu fiquei quase 7 anos. Eu tinha uma oportunidade de ser professora de português em West Point, que eles iam pagar para eu fazer mestrado em português e depois ser instrutora, mas na minha segunda viagem para Afeganistão, eu conheci meu marido e decidimos, nesse mesmo tempo, para casar, ter um bebê, e ele estava entrando nas operações especiais. E ele com 14 anos já, e eu só com 7, decidimos fazer que eu ia sair e ele ia continuar até a aposentaria. Então, foi uma coisa assim, aconteceu, eu saí, eu não pensei muito como ia ser difícil, e foi muito difícil. Especialmente, eu acho que é complicado para as mulheres, porque quando os homens saem, tem um pouquinho mais, eu acho que respeito e aceitação que eles eram veteranos do exército. E para mim, eu falo que eu imediatamente foi demoted, de ser um capitão do exército bem respeitada, a ser só a mulher de Thomas Young. E essa parte foi difícil para mim. E uma das coisas, eu fiz quase 3 anos de trabalhar em essa área de transição dos veteranos saindo do exército, e era a questão de encontrar um novo missão, novo propósito da vida, novo como equipe, todas essas coisas que o exército dá para você, uma missão, uma equipe de irmãos, irmãs, amizades, tudo isso em minha opinião, isso é mais importante para encontrar no mundo de fora do que um emprego. E todo aqui nos Estados Unidos está focado em, se ajudamos os veteranos a encontrar emprego, tudo vai ser bom. E até não fazemos isso certo, porque é como uma outra idioma. Você tem que aprender como falar idioma dos corporativos, dos empregos fora do exército, e eu acho que só leva 2, 3 anos. Eu sempre falo que é igual aprender português. Se eu falo para um dos meus veteranos me explicar tudo em português, agora eles não vão saber nada. Mas se eu deixo 2, 3 anos para eles aprenderem, eles daí vai poder explicar tudo melhor. Mas esses 2, 3 anos eu acho que são bem difíceis. Na minha experiência, e tem um montão de pessoas que trabalham essa questão de, chamamos aqui transição, que quando você é um soldado ativo e tem essa missão, tem esse propósito, tem esse equipe que você está acostumado a trabalhar, depois não pode só sair sem nada, sem programa, sem estrutura, sem amigos. E os veteranos, basicamente, não importa se quer sair ou se não quer sair, todo mundo tem dificuldade com essa falta dessas coisas, que eu acho que todo ser humano precisa missão, propósito de vida e amizades. Então, a coisa para mim, e meu marido está no primeiro ano, depois de 20 anos também, tá fora. E para ele entrou com 17 anos. Então, isso é a única coisa que ele sabe na vida. E é um processo, e é difícil. E eu falei para ele, eu comecei 3 anos antes que ele sair, eu comecei assim, prepara que vai ser difícil. E ele pensando que ia ser piloto no comerciais, e não tem problema, eu vou ter trabalho. E eu tinha meu trabalho, eu saí do exército antes do pagamento parar
do Exército, eu já estava trabalhando no Microsoft. Eu ganhei um emprego ótimo e eu estava tão infeliz, porque é um processo e todo mundo nos Estados Unidos tem essa ideia que amamos os veteranos, honramos os veteranos, mas de verdade essa guerra foi basicamente invisível. Os americanos não estão prestando muito atenção, né? 20 anos é muito longo tempo e todo mundo quer dizer que ama os veteranos, mas não sabe falar com a gente, incluir a gente, assim, como de volta no sociedade. Então, a coisa boa é que todo mundo está tentando aprender isso, né? Do lado da gente como eu, que ajuda os soldados a se encaixar de novo no mundo, mas também companhias estão criando programas para encontrar veteranos, soldados e incluir eles e elas nos companhias e realmente ter essa conversa entre os serviços, as Forças Armadas e os empregos fora do como criar um programa para interagir. Para interagir, mas como todo mundo pode entender, como eu, como oficial de inteligência, soldado, pode entender coisas de segurança fisicais no corporate, no Microsoft. Eu preciso começar isso antes de sair do exército. Então, transformar a experiência militar dele numa experiência corporativa, né? Exatamente. E o conselho que eu tenho para todo mundo, né? A coisa é que vai ser difícil, não importa. Quando você está no exército e você for sair, vai ser uma transição, vai ser difícil. É exatamente como se você sai do Brasil para ir lá morar nos Estados Unidos para um ano. Até que você quer fazer, até que você está super animada em fazer, você vai sentir falta da sua casa, dos seus amigos lá, do propósito que você tinha lá. E se você não foca em fazer mais amizades, ter mais um propósito, se questiona o que você quer da vida, você vai realmente ter dificuldade. E eu lutei contra depressão, suicídio. Eu acho que quase todo mundo tem essa tristeza e esse sentimento de ser sozinha quando você sai de uma coisa assim. E então meu conselho realmente é sempre conectar com outras pessoas. Temos, eu acho que 13 milhões de veteranos nos Estados Unidos e até pode conectar com veteranos dos outros militares, como eu. Eu tenho muitos amigos agora no Exército Brasileiro, ou veteranos do Exército Brasileiro, e encontrando essa conexão de qualquer maneira é a coisa mais importante, e os empregos, tudo isso. Bem, eu fiz trabalho de segurança, mas depois eu falei que eu queria estudar mais sobre os grupos, as organizações, si mesmo, né? Essa coisa de fazer estrutura, Eu fiquei tão interessado por causa das patrulhas com os homens, né? Dessa coisa de como fazer os times operar melhor, do aspecto psicológico. Então, agora eu estou estudando isso. Posso fazer uma pergunta, assim, eu acho que um tanto quanto polêmica, mas a senhora responde se a senhora quiser. O que a senhora acha da questão de interação na questão de operações especiais, na questão homem, candidato homem, candidato mulher? A senhora acha que como operador, fazendo a mesma função. Como operador, a senhora acha que tem a mesma função? Todos têm que passar pelo mesmo rigor
que é exigido, ou alguém tem que ter um certo, digamos assim, me fugiu a palavra agora, mas um certo privilégio, entre aspas, sobre a questão física e etc. Principalmente na questão de operadores de inteligência de campo. Sim, então eu vou te dar uma resposta de cientista, né? Que eu acho que deveria ser eu acho que todo mundo tem que passar para as mesmas coisas, mas não podem ser não são verificados. As coisas que eles falam que são necessários para fazer realmente não foram válidos em qualquer maneira. Então, por exemplo, temos dos push-ups, as flexões do braço, né? Que é uma coisa grande, que mulher só tem que fazer 40 e homem tem que fazer 80. Mas isso não faz parte do trabalho, né? Então, se você quer medir esforço, tem que conectar para aquilo que você tem que fazer. Então, diria... eu não tinha problema em fazer qualquer coisa física. A única problema eu tinha, que eu não podia entrar na infantaria, era ser mulher. Isso não tem razão para isso hoje em dia. Já sabemos que as maiorias das diferenças que pensamos que tem entre homem e mulher é coisa aprendido cultural sobre milhões e centenas, milhares de anos. Mas a coisa, eu acho que eu estou concentrado agora nas estudos e que as pessoas que fazem esses grupos estão estudando como que podemos saber exatamente o que é necessário fazer, não só o que pensamos que é necessário, porque voltando dessa ideia que não sabemos o que não sabemos. As mulheres são mais pequenos, geralmente. Isso sempre foi olhado em uma coisa mal. Mas ter uns soldados mais pequenos pode ser bom. E eu acho que isso é uma coisa cultural também, que todo mundo está aprendendo, que na época indústria, a ideia é que todo mundo tem que ser exatamente igual para a máquina funcionar melhor. E agora estamos aprendendo, quem sabe, você não sabe o que você não sabe, quem sabe se diferentes pessoas causando fricção não faz mais energia para a operação sair melhor. Capitão, eu vou usar uma frase que se usa bastante aqui no Brasil na questão de operações, que o operador de antigamente, vamos dizer assim, hoje em dia não cabe mais um operador que aí usa a frase seguinte, forte, forte, burro, burro. Não tem como usar um cara fortão e ele ser um cara burro. Ou bem forte ou bem burro. Então, não cabe hoje em dia mais isso, principalmente por causa da questão do quê? Tecnologia, novos fundamentos e etc. Né? Então, mas isso não é um termo que a gente, é uma coisa assim, eu acho que a gente não tem que entrar a fundo, eu só queria saber a opinião da senhora, como a senhora foi uma das pioneiras aí na CST, então de repente importante. E de repente eu sempre falo que essas ideias que mulheres são mais fracos que homens, por favor, quando eu dei luz à minha bebê, 30 horas. Caramba. Eu sou bem forte. Eu posso aguentar dor, eu posso fazer qualquer coisa que homem pode fazer. Eu só preciso dar oportunidade de mostrar isso. Sim. E quando eles nos deram a oportunidade, aprendemos outras coisas, que 1 mais 1, em esse caso, fez 3 e não 2, né? Aprendemos coisas que não estávamos nem pensando.
E não é que tem que ser todo mulher, não, mas a interação entre mulher e homem Pode ter resultados interessantes, né? no combate Sim, sim. sim, exatamente, tem mais força às vezes do que só um tipo de pessoa, ou como pessoa me falou uma vez, tem uma razão que é James Bond e a garota de James Bond, e não 2 James Bonds. Ia ser estranho, o filme ia ser bem, bem estranho. Mas assim, eu digo, uma questão, a experiência da senhora aí é incrível, é uma inspiração aí, eu acho que para todos, principalmente para a gente aqui, para o pessoal que está conosco aqui. Eu assisti a entrevista que a senhora deu no canal do YouTube, o canal chamado Arte da Guerra, que é um canal que eu recomendo aí para todos. Foi realmente incrível. Aqui é mais uma conversa mais formal. Eu digo que, se não, vai ser uma das principais entrevistas que a gente tem. E eu fico, assim, bastante honrado que a senhora dividiu com a gente. Não estou encerrando, tá? Mas é só um agradecimento mesmo, que é uma grande honra para a gente ver que tem uma pessoa que teve referente aqui no Brasil e morando aqui no nosso país e foi bravejar o mundo aí, principalmente num lugar totalmente hostil, e obteve sucesso. Então é algo assim que inspira bastante pessoas. Eu ia falar até na questão de lição de vida, né? Porque, pô, eu me coloco no seu lugar no sentido assim, você tem uma família disfuncional, né? Num país que não é o teu país, de uma certa forma, e você com 15 anos decidiu, quer saber, isso não é para mim, eu vou buscar o meu caminho, e você se manteve focada nisso, você chegou onde você chegou com suor e tudo mais, mas é raro você conhecer uma pessoa assim, né, que com 15 anos tem essa mente focada e não se envolve com coisa ruim, né, porque geralmente se ouve o contrário, né, o adolescente sai de casa, entrou com droga, enfim, né. Eu acho nesse aspecto também muito interessante, muito bacana. Então, sim, sair daqui do país, do Brasil, né, como a senhora saiu, e se aventurar nos Estados Unidos, como a senhora mesmo disse, sem dinheiro, sem estrutura alguma. Sim. Mas obrigado para isso, né? E com certeza foi bem difícil, mas eu acho que também todas as experiências na vida eu usei para isso, né? Até quando você não tem dinheiro, mas sabe fazer feijão e arroz perfeito, é suficiente para sobreviver, né? Então, sim. Eu sempre olhei como eu tinha sorte para ter essas experiências diferentes, que até na família com problemas, até na guerra, mas agora eu tenha tanta experiência interessante e diferentes partes, e eu posso escolher o que eu quero na vida. Vocês conheceram minha filha, ela tem 5 anos, ela fala já inglês, português, espanhol, e estamos aprendendo alemão. E assim, né? Então, eu gosto muito de pegar as coisas ruins da vida e virar meu perspectivo e usar para as coisas boas. É importante. Capitã, vou aqui já abrindo minha despedida e também vou deixar uma pergunta. Primeiro, agradecer aí a entrevista, o tempo cedido para a gente, né? E dizer que isso aí tem uma importância muito grande para a gente aqui no Brasil, né? Para todos aqueles que vão ter a oportunidade de acessar esse conteúdo. O Brasil ainda está caminhando, né, nesse aspecto aí de interação de inteligência e o meio militar, né? E no meio de operações especiais nem se fala, né? A gente é muito carente disso. E o meio feminino também no militar, no militarismo ainda não tem
talvez o impacto que tem aí nos Estados Unidos. Gostaria de perguntar para a senhora, né, tendo em vista aí que a senhora é um elemento de inteligência, quais dicas que a senhora dá para as meninas aí que tenham interesse de entrar, não só aqui no meio militar nosso, mas aí também nos Estados Unidos, seja lá onde for, para mim, os Estados Unidos é força amiga, né? E o que a senhora tem aí para deixar não só para as meninas, né, mas para aqueles que estão querendo ser um elemento de inteligência, estão querendo ser militar, o conselho aí em cima daquilo, de tudo que a senhora aprendeu nesse período aí, né, bastante tempo da senhora. Obrigado desde já, tá? Sim, então eu acho que o que eu tenho que dizer para as mulheres, mas para todo mundo, é que você quer fazer algo na vida, só vai e faz. Né? Não, quando eu entrei no exército, era ilegal para as meninas fazer combate. Eu falei no treinamento básico que eu queria fazer. É claro que foi a oportunidade fora da minha mão que criou minha oportunidade para fazer, mas eu já estava lá pronto e esperando para fazer. Então, deixa eu ver se eu posso traduzir essa frase que eles falam que o sorte é quando oportunidade se encontra com preparação. E eu gosto muito disso. E para as mulheres que me perguntam se vão entrar no exército, é difícil. Não tem jeito nenhum que é a coisa igual que os homens. Vai ser mais difícil. Sua vida vai ser mais difícil. E se você quer uma vida simples, faz outra coisa. Mas, se você quer fazer, faz. E só faz o melhor que você pode e você vai encontrar oportunidades para sucesso e coisas que você nunca imaginou que você ia fazer. Muito obrigado, capitão. Fica com Deus, tá? Obrigada a vocês. Minha parte aqui, agora eu só vou ficar assistindo. Não, para mim, eu fui super feliz para ser convidada. Eu que te agradeço e qualquer oportunidade de passar 3 horas falando português é bom para mim. Eu acho que é difícil encontrar um oficial do exército americano que fala português. Então, eu sou feliz ser essa pessoa não, obrigada. E qualquer pessoa que quer entrar em contato comigo, eu falo para quem está ouvindo isso, só me mandar mensagem, encontrar contato. Eu sou super feliz para falar com qualquer pessoa. E que tem todo mundo uma boa noite.